Irmãos, hoje o meu objetivo aqui é tratar do assunto à luz do Novo Testamento. Mas antes de entrar no Novo Testamento, eu preciso, ainda que pontualmente, de maneira breve, citar pelo menos alguns pontos, alguns argumentos, ou melhor, mostrar algumas coisas que já foram ensinadas aqui sobre o assunto em questão. Estamos estudando sobre o porquê de nós não usarmos instrumentos musicais no culto solene. É bom frisar isso, tá? No culto solene, a posição aqui defendida não é de que os instrumentos musicais não podem ser usados em nenhuma circunstância da vida. Não, não. A posição é que no culto solene, eles não têm lugar na nova aliança. Quem já viu até agora, e como eu disse, eu farei um resumo disso, pode ser que em um outro momento eu veja a oportunidade aí nessa série ainda, de voltar a esses pontos e aprofundá-los um pouco mais. Mas pelo horário de hoje vai ser mais resumido, tá? Esse relembrar. Nós vimos já que houve os instrumentos foram colocados no culto solene, explicando melhor isso, no período davídico. Antes disso acontecer, os instrumentos não faziam parte do culto solene. Foi no período de Davi, do rei Davi, que eles começaram, ou que eles foram instituídos no culto do templo. Aquele modelo que Deus deu a Davi, que depois foi assim colocado em prática pelo seu filho, o rei Salomão. Então, Deus ele deu o modelo do culto a Davi e ele transmitiu a Salomão. Veja, o mesmo padrão que o Senhor Deus fez lá atrás com relação ao tabernáculo. Ele deu o modelo para Moisés, o tabernáculo, e Moisés tinha que cumprir exatamente como Deus tinha dado o modelo. Ele não podia inventar, eu vou aqui acrescentar algum elemento novo, esse aqui eu não gostei, eu vou retirar. Não, o modelo tinha que ser exatamente igual ele recebeu do Senhor Deus. Da mesma forma, quando nesse progresso da revelação ocorre, o Senhor Deus entrega um modelo para Davi e esse modelo tinha que ser executado por Salomão, que ele transmitiu assim a Salomão. Nós vimos que os instrumentos eles eram ministrados usados somente pelos levitas, e você percebe a conexão aqui com a sua natureza cerimonial. Um dos motivos, quem podia tocar os instrumentos na antiga aliança? Apenas aqueles que Deus designou para aquela função, e eram os levitas, ou seja, que cuidavam desse contexto culto cerimonial. Nós vimos também que os instrumentos eles estavam ali ligados com o sacrifício. Há uma conexão entre a música instrumental na antiga aliança e o sacrifício. Lá em 2 Crônicas, você pode abrir sua Bíblia aí, 2 Crônicas, só para você mais uma vez ver isso também. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo de número 29. 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29, versículo 27, veja. Deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Veja, a música começava junto com o holocausto. E aí agora o versículo 28. A congregação ela adorava enquanto a música soava. Versículo 28. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Então a música cessava quando o holocausto terminava. A música que eu digo, a música instrumental. E agora veja o versículo 29. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostravam-se e adoraram. Ou seja, eles continuaram adorando o Senhor mesmo após o uso dos instrumentos. Percebe? Os instrumentos estavam estritamente vinculados ao momento do sacrifício. Não apenas o fato de que eles eram tocados somente pelos levitas, mas eles eram usados especificamente no contexto do holocausto. Veja o vínculo. Mais uma razão aqui também, ou mais uma demonstração de característica dos instrumentos, do seu uso na antiga aliança. A sua função profética e tipológica. Vá para 1 Crônicas agora, volte um pouco. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. 1 Crônicas 25, versículo 1. Veja como isso aqui é importantíssimo, ainda mais para nós que cremos e assim professamos que a revelação cessou. Veja, a conexão entre o uso de instrumentos com o profetizar aqui, o profetizar no sentido de revelação. 1 Crônicas 25, versículo 1. Davi, juntamente com os chefes do serviço,
separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados deste ministério foi, aí ele vai seguir aqui listando os nomes. Então veja, músicos designados para profetizar com instrumentos. A conexão entre profecia e instrumentos. Tudo isso daqui nos demonstra o seu caráter, a sua natureza cerimonial. Cerimonial. Tipológico por quê, pastor? No primeiro estudo eu mencionei que alguns teólogos entendem que os instrumentos da antiga aliança, no culto cerimonial, eles eram uma tipologia ali que ensinava o drama da redenção, apontando para o sacrifício definitivo de Cristo. A ideia seria essa: a música instrumental, ela era como um tipo da alegria espiritual e da extraordinária efusão do Espírito Santo na nova aliança. Você sabe, há muitos tipos na antiga aliança. Então, alguns teólogos entendem que os instrumentos cumpriam a função tipológica nesse sentido, usados no contexto do holocausto, encenando ali o drama da redenção, apontando para a obra de Cristo que seria consumada por ele quando viesse, e eles também eram essa demonstração da alegria no Espírito Santo, do seu derramar, quando chegasse assim a nova aliança. Eu também mencionei no meu estudo que há aqueles que divergem dessa posição e dizem o seguinte: não, nós não temos uma explicação exata do que tipo de tipologia eram os instrumentos. Ou seja, mesmo que a gente não possa identificar com certeza o antítipo específico correspondente à música instrumental. Como assim, pastor? O que é isso, antítipo? Vamos lá. O tipo é o instrumento, o antítipo é o seu cumprimento, é no que ele se cumpre. Exemplo, o holocausto era um tipo do sacrifício de Cristo. Ele é o antítipo, o sacrifício, é onde se cumpre o tipo, para onde aponta o tipo. Pois bem, no caso dos instrumentos, o antítipo nessa explicação seria o quê? Seria a alegria no Espírito Santo, certo? Como eu disse, mas há quem discorde disso. Ainda que você não tenha essa mesma conclusão, isso não anula a natureza tipológica dos instrumentos. Em outras palavras, por mais que você não saiba explicar exatamente, com todos os detalhes, qual era a tipologia ali, ou melhor, qual é o antítipo da tipologia dos instrumentos, em que ele se cumpre exatamente na nova aliança, isso não anula o caráter tipológico dele na antiga aliança. Há um comentário que diz o seguinte sobre isso, ó: que fique claro, desde já, que se não conseguirmos demonstrar a contento dos instrumentalistas a coisa específica tipificada pela música instrumental, o argumento a favor do seu caráter cerimonial não falha de modo algum, pois afirmamos que o significado definitivo de muitos ritos e coisas cerimoniais nunca foi satisfatoriamente determinado, nem pelo saber judaico moderno, nem pelo cristão. Ou seja, há vários outros tipos da antiga aliança que os teólogos abraçam e entendem, não, isso aqui de fato é um tipo, isso aqui de fato é algo cerimonial, isso aqui de fato encontra seu cumprimento na obra do Redentor. E ainda que ele não consiga explicar exatamente qual é o antítipo daquele tipo específico, ele não nega o fato de que era um tipo. Está dando para compreender o que eu estou querendo dizer com isso? Colocando em outras palavras, por mais que você não tenha a explicação exata de onde o instrumento se cumpre exatamente na nova aliança, com detalhes, não anula a sua natureza tipológica, por conta de toda a explicação, ou de todo o contexto em que ele aparece, ligado aos holocaustos, aos sacrifícios, usado pelos ministros, os levitas, e usados exatamente no momento dos holocaustos, além do seu caráter ligado ali à profecia. Então vamos lá, para eu sintetizar aqui. A música do templo, ali, era ligada ao rito sacrificial, a música instrumental, eu digo. A sua função era pedagógica e típica dentro do pacto da graça. E sem sacrifício, a música instrumental perdia a razão de ser. Ela estava ligada ao sacrifício. Comentando sobre esse assunto, mas ligado agora à questão dos instrumentos sendo usados fora do contexto do culto do templo. E aqui eu pensando na sinagoga.
Eu quero que você escute o que Calvino comenta sobre o Salmo 137. Lembra aquele salmo que fala sobre penduramos todas as nossas harpas? Olha escute Calvino comentando esse texto. Ele diz assim: lamenta a suspensão dos cânticos de louvor que Deus havia ordenado no templo. Os levitas estavam encarregados do departamento de canto e conduziam o povo nesse exercício devocional. Pergunta-se como eles haviam levado suas harpas consigo para tão longe de sua terra natal. Temos aqui outra prova mencionada pelo salmista de sua fé e piedade fervorosa, pois os levitas, quando despojados de todos os seus bens, haviam preservado suas harpas, ao menos como um móvel precioso, para ser dedicado a um uso anterior quando a oportunidade se apresentasse. Podemos supor que aqueles que verdadeiramente temiam a Deus atribuíam grande valor às relíquias de seu culto e mostraram o maior cuidado em preservá-las até o período de sua restauração. Então, eles não usaram fora do ambiente litúrgico cerimonial, porque entendiam que o uso daqueles instrumentos estava ligado ao contexto de holocausto, de sacrifício. Ainda com relação ao Antigo Testamento, a gente entrar finalmente no Novo Testamento. Interessante notar, meus irmãos, que quando os cativos eles retornaram com Esdras, os cantores eles são mencionados lá em Esdras 2:41. Mas foi necessário fazer uma busca para encontrar levitas que pudessem tocar os instrumentos musicais, porque não era qualquer um que poderia assim utilizar. Com relação à sinagoga ainda, de qualquer maneira, é bem sabido, e aqui eu estou resumindo o argumento de um teólogo, que os instrumentos musicais não foram usados nas sinagogas até os tempos modernos. As sinagogas judaicas ortodoxas ainda não os utilizam porque, como ainda testemunham, isso serve para distinguir a sinagoga do templo. E como eu falei aqui naquele estudo, a sinagoga, irmãos, ela acabou sendo o modelo de culto da igreja primitiva. Estou dizendo que igual em tudo, não é esse o ponto, mas a simplicidade, o culto mais enxuto, alguns elementos presentes na sinagoga, também presentes na igreja primitiva, sem o uso de parafernálias do culto cerimonial. Finalmente, entramos no Novo Testamento. Irmãos, às vezes se diz que o Novo Testamento ele é silencioso quanto ao uso de instrumentos musicais. Como se não houvesse nada que você pudesse assim enxergar no texto, no Novo Testamento, que falasse de alguma forma sobre os instrumentos musicais. Mas é importante ressaltar aqui, por isso que eu fiz esse resumo bem breve do que a gente viu com relação ao Antigo Testamento, que o Novo Testamento, várias vezes, ele trata o culto cerimonial como cumprido em Cristo. E ele faz um contraste entre aquele culto cerimonial da Antiga Aliança e agora a adoração ao Senhor, que deve ser em espírito e em verdade, como Jesus ensinou em João 4:24. O que o Senhor quis dizer com essa expressão, espírito em verdade, adorar a Deus assim? Ele não estava dizendo com isso que o culto do Antigo Testamento era um culto falso, ou que não tinha algum elemento espiritual. Não. O contraste aqui, a intenção do Senhor entre distinguir os dois tipos de culto aqui, era mostrando como, na nova aliança agora, o culto não será prestado a Deus por meio de tipos, de sombras. Não. Mas agora seria em espírito e em verdade. Pois a lei, isto é, a lei expressa nessas cerimônias e ordenanças do Antigo Testamento, era apenas uma sombra dos bens futuros, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1. Ou seja, você tem aqui um contraste, não entre o culto falso e o verdadeiro. Aquele culto era verdadeiro porque Deus foi quem ordenou. Mas a questão aqui, a diferença aqui, está entre os elementos externos que o Senhor havia ordenado. Essencialmente o mesmo culto deveria ser prestado a Deus somente, através do mediador, visando glorificar somente ao Senhor, com os elementos que Deus prescreveu, percebe? Essencialmente o mesmo culto, o mesmo tipo de culto. Mas quando você se refere às questões externas, os elementos externos do culto da antiga aliança, eles encontram seu cumprimento em Cristo, e na nova aliança você tem um enxugar de tudo isso. Pois bem, eu quero agora entrar em alguns textos bíblicos para você começar a ver no Novo Testamento a menção a cânticos aqui.
Primeiro vai para Mateus capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26. O versículo de número 30. Eu não vou ler os demais textos, mas são os textos correferentes. Marcos 14, Lucas 22, correferentes a esse texto aqui de Mateus 26, versículo 30, que diz que quando o Senhor Jesus Cristo, depois que saiu com seus discípulos, ele tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa é uma menção explícita no Novo Testamento de um cântico sendo entoado, e não há menção a instrumento aqui. Não há menção a instrumento aqui. Agora avance um pouco mais para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Veja, mais uma vez sendo mencionado cânticos aqui, sendo entoados ao Senhor, e não há menção a instrumentos. Eu estou dando esses dois exemplos aqui, iniciais, para você já ter uma ideia de onde eu quero chegar com essa instrução. Você tem o Novo Testamento, em alguns momentos, algumas vezes, fazendo menção a cânticos, a louvores sendo dados a Deus, mas nunca menção a instrumentos. Há uma ausência aqui, irmãos. Dois exemplos iniciais. Uma ausência. Se fala de cantar ao Senhor, não se menciona instrumentos. Diácono Ramos, pode colocar o texto aqui, por favor? Aqui você tem um texto do Novo Testamento. Aí, pastor, que texto é esse, hein? Texto grego, no Novo Testamento. Eu quero que você veja aqui. Não sei se vai... Vamos lá, eu vou tentar apontar aqui. Essas duas palavras aqui. Raidondes e Pissalondes. Tá vendo? Essas duas palavras aqui. Lá na Efésios 5,19. Esse é o texto de Efésios 5,19. Efésios 5,19. Eu não sei se está passando... Ramos, está passando para quem está vendo na gravação? Obrigado. Pronto. Deixa eu mesmo lá para o pessoal ver. Efésios 5,19. Veja aí, Efésios 5,19. Efésios 5, versículo 19. Eu sei que normalmente a gente, digo assim de forma geral, né? Lê esse texto e passa por cima também sem entender o seu significado aqui. As duas palavras utilizadas que eu citei agora, as duas palavras, você tem na sua tradução, provavelmente traduzido como entoando e cantando, ou entoando e salmodiando. Aparece aí na sua tradução. Entoando e cantando, cantando e salmodiando ao Senhor. Essas duas palavras, elas aparecem mais 3 vezes em outros textos bíblicos. Vamos lá. Tendo Efésios 5,19 na cabeça, tá bom? Pode passar, por favor. Não, pode passar de novo, depois volto para cá. Pode passar. Pronto. Veja aí, ó. Primeiro texto, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9. Veja aí, logo no início. E entoavam novo cântico. A ideia de cantar. Cantar. Agora o capítulo 14 de Apocalipse. Capítulo 14, versículo 3. Entoavam novo cântico diante do trono. E o capítulo 15, versículo 3. E entoavam o cântico de Moisés. Então, todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, além dessa de Efésios, ela aparece com esse sentido de cantar, de entoar um cântico ao Senhor Deus. E aí vem a segunda palavra.
A palavra. Agora vai para Romanos 15, versículo 9. Romanos 15, versículo 9. Romanos 15, versículo número 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei, ou mesmo salmodiarei, louvores aqui ao teu nome. 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei, ou salmodiarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E Tiago 5,13. Tiago 5,13. Tiago 5, versículo 13. Texto lido hoje de manhã. Tiago 5, versículo 13, que diz: Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém entre vós, está alguém alegre, cante louvores. Ou salmodie. Salmodie. As duas palavras, agora volta para Efésios 5,19. As duas palavras aparecem aí em Efésios 5,19. Entoar ou cantar e salmodiar ao Senhor. Volta um pouco mais, por favor. Antes, primeiro texto grego, pronto. Alguns entendem que a segunda palavra ali, que vem da palavra psalo, essa palavra, ela tem um significado de tocar um instrumento, ou fazer uso de um instrumento, dedilhar cordas, como se alguém estivesse tocando uma harpa. Ela tem esse significado da palavra. Então, alguns entendem o seguinte, tá vendo? O Novo Testamento, por mais que você não tenha uma menção explícita a um instrumento sendo usado aqui em Efésios 5,19, você tem uma palavra que o seu significado é um significado ligado ao uso de instrumentos. E aí seria aqui a aprovação para poder usar instrumentos na Nova Aliança. Mas por que eu citei outros textos em que essas palavras aparecem, inclusive essa segunda, que é o meu foco agora? Para você ver que ela aparece em outros momentos, mas nunca acompanhada de uso de instrumentos. Somente sendo mencionado que o Senhor será adorado através de canto, através de louvor. A mesma ideia é aqui. Mas não apenas isso. Veja a profundidade aqui com que você percebe a riqueza da palavra de Deus. Deixa eu avançar para você ver isso numa tradução. E aí eu vou voltar para cá depois. Pode passar. Aqui é a tradução da King James, que é a Bíblia, a versão em inglês, a tradução desse texto. O que o texto está dizendo? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Aí vem as palavras que eu mencionei. A primeira, cantando, ou a ideia de entoando, aí vem. A tradução da King James, ela capta bem, irmãos. Está saindo meu áudio aqui? De longe? Ela capta muito bem o significado da palavra no original, que vem da palavra psalo. Fazendo melodia. Onde? Aí vem. Em seu coração para o Senhor. Pastor, é uma tradução. Sim. O que eu estou falando aqui é que a tradução, ela é fiel ao uso da palavra naquele contexto. Essa tradução aqui em James, ela é precisa aqui. Por quê? Porque a palavra que aparece lá, que vem da palavra psalo, de dedilhar, de você tocar um instrumento, ela está sendo usada em conexão com o quê? Com o ato de cantar ao Senhor, e o instrumento em que você dedilha, que você usa, é o quê? O coração. O contexto é esse. O instrumento pelo qual você toca na Nova Aliança para adorar o Senhor Deus é o seu coração. Coração. Irmãos, o uso da palavra nesse texto, bem como também entendendo o seu contexto, deixa eu ser mais claro quanto a isso. Ela não aparece em outras menções do Novo Testamento como usando instrumentos, não, de forma alguma. No contexto não aparecem os instrumentos, e o instrumento que aparece é o coração. É por meio dele que você toca, ou você toca esse instrumento, por assim dizer, e você oferece ao Senhor Deus o cântico. Ao Senhor Deus. Essa interpretação do texto está exatamente conforme a teologia de que
o culto da antiga aliança, com todos os seus elementos tipológicos, encontra o seu cumprimento na pessoa e na obra de Cristo. E agora, uma vez que nós não temos mais isso, nós vamos oferecer o que ao Senhor Deus? Um culto espiritual. Percebe? O próprio texto mostra isso para nós. Ainda voltando para um pouco para o texto grego, e você pode ter com o seu texto aberto em português aí, veja. Observe como o versículo aqui tem uma ênfase, Efésios 5,19, tem uma ênfase na comunicação verbal, Efésios 5,19, na comunicação verbal. Ou seja, o meio do louvor, ele é descrito aqui como uma comunicação divina. Pastor, não estou entendendo. Paulo está dizendo o seguinte, ó, esse falando entre vós, para esse início, ó, falando entre vós, as duas expressões aqui primeiras, ó, falando entre vós, lalotes, realtos. Ela está dizendo o seguinte, que no meio da congregação, no meio do povo, você se instrui, nós nos instruímos, nós nos edificamos, nós nos ensinamos através de salmos, hinos e cantos espirituais. O contexto de Efésios 5 vai mostrar isso para nós de forma ainda mais clara. Volta um pouco, Efésios 5 aí, ó, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O contexto anterior qual é? Sabedoria, andar conforme Deus aprove, fazer a sua vontade. E aí, Paulo segue e vai dizer como é que você vai fazer isso. Não se embriagando com vinho, mas se enchendo do Espírito Santo. E aí, como é que você demonstra ser cheio do Espírito Santo? Tendo a palavra de Cristo na sua boca. Cantando ao Senhor os seus cânticos. Instruindo uns aos outros, falando entre vós, uns com os outros, com os cânticos que o Senhor Deus assim nos deu. E qual é o meio de fazer isso? Ou melhor, através de qual instrumento a gente faz isso? Os nossos corações. Oferecemos culto a Deus. Pode passar. Passar. Pronto, agora vem um outro texto. Eu acho que você deve ter ideia que texto é esse. Eu vou falar o começo, você vai saber. Hologos tu Christo, a palavra de Cristo, habite em vós ricamente. Em todos, Sofia, ali é o quê? Sabedoria. Que texto é esse? Colossenses, pode abrir, 3,16, abre aí. 3,16. Aí vai dizer, ensinando das contas. E admoestando uns aos outros, aqui, realtos. Aí vai falar, salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí vai falar aqui, ó. Já está mais literal que eu estou fazendo, tá, irmãos? Em charity, em graça. Em graça. Em graça. Agora vamos lá. Colossenses 3,16, pode ler. Colossenses 3,16, pode ler. Perceba? A mesma palavra que aparece lá em Efésios 5,19, a primeira palavra que eu traduzo entoando ou cantando ao Senhor. Ó, idontes, cantando aqui. No coração, né? Coração, vosso aqui, em vosso coração, para Deus. Qual é o ponto aqui que eu quero que vocês observem? Você tem a mesma ideia, deixa eu colocar melhor isso. Você tem a palavra de Cristo, agora ela recebe a ênfase, porque a posição em que a palavra aparece no grego, irmãos, ela indica a ênfase do autor. Como é que começa o texto grego? Hologos tu Christo, a palavra de Cristo. Então a ênfase de Paulo em Colossenses 3,16 é na palavra de Cristo. Pastor, o ensinamento é sobre os instrumentos? É, mas eu vou entrar nisso aqui também. O que é a palavra de Cristo no texto? É o compositor que foi lá e inventou da cabeça dele, né?
A palavra de Cristo é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Inclusive, esse é o significado. Essa palavra é o significado, tá? Mas no contexto, eu interpreto dessa forma. Rodais, pneumaticóis aqui, que é cânticos espirituais, a ideia é cânticos do Espírito, que pertencem ao Espírito. Ou seja, cânticos inspirados pelo Espírito Santo. Pois bem, veja que a ênfase de Paulo é essa. Ele começa falando da palavra de Cristo. A mesma ideia lá de Efésios 5,19. Vocês vão se aconselhar, vocês vão se instruir com a palavra de Cristo. Nesse caso, no contexto, cantada. Cantada, certo? Pois bem. Então, sabedoria e tal, ensinando e tudo. Agora vem, em graça ou com graça, cantando também como? Você canta como? Cantando em vossos corações a Deus. A mesma ideia, irmãos. O instrumento que aparece, outras palavras, em Colossenses 3,16 é o coração. O coração é um instrumento. Citando aqui uma outra tradução em português, da ACF, diz assim, ó: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Com graça em vosso coração. Não sei se eu coloquei, pode passar. Pronto, é a tradução também da King James, a mesma ideia. Cantando, lá no final, ó, cantando com graça em seu coração, em seus corações, para o Senhor. A mesma ideia. O coração é um instrumento. E você canta ao Senhor cheio de ações de graças. Irmãos, aqui a gente aprende, nesse texto de Colossenses 3,16, a centralidade da palavra de Cristo. Mais uma vez, a função mútua do cântico, enquanto ele ser algo didático, pedagógico, instrutivo. A gente canta, o objetivo principal é o louvor a Deus. Veja, quando a gente está cantando os salmos aqui, a gente está cantando para a glória de Deus, Deus ser exaltado. Mas ele também tem um segundo propósito. Qual é o propósito do cântico, além desse, pastor? É nos instruir. Quando você canta os salmos, você está instruindo também os seus irmãos. Canta para a sua alma, é claro, e instrui o seu próximo. Colossenses 3,16 também nos ensina o quê? O coração como a sede do louvor, como um instrumento. Novamente, a ausência de mandamento para instrumentos, não aparece aqui. E você também tem o contraste aqui entre o culto que é espiritual com o sistema cerimonial antigo. Eu preciso caminhar para o final dessa aula de hoje, mas eu quero que você abra mais um texto agora. Hebreus 13, versículo 15. Aqui é o machado, aqui não tem o que você dizer com relação a isso. Quem questiona algo como Hebreus 13:15. Hebreus 13:15 diz assim, ó: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Uma tradução mais literal seria, por meio dele, portanto, porque, veja, o texto original grego, aqui em Hebreus, não cita o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não trouxe aqui o texto grego, poderia trazer também, mas enfim. Mas ele faz referência a Cristo. O pronome aqui usado é em referência a Cristo. Então, por meio dele, assim começa o texto, no original. Por meio dele, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, à luz do que vocês aprenderam até agora, o culto cerimonial, holocaustos, sacrifícios, instrumentos musicais usados nesse contexto. Agora, o que é exigido de nós? Nós fazemos o quê? Sacrificamos a Deus. Com novilhos? Com bezerros? Algum outro tipo de animal? Não. Qual é o sacrifício? É o sacrifício de louvor. Percebe? O cântico aqui permanece. Nós cantamos a Deus. Eis o sacrifício apresentado. Através do mediador de Cristo. Qual é o instrumento citado agora aqui? Os lábios. Os frutos dos lábios que confessam o seu nome. Na verdade, os lábios aqui
como daqui sai o nosso sacrifício. Ele é apresentado aqui, saindo dos nossos lábios. Em nenhum momento, nesse texto, que menciona claramente cântico, há menção a instrumento. Irmãos, isso é significativo deveras. Por quê? O que é que o autor dos Hebreus está fazendo do começo ao fim dessa carta? O culto cerimonial foi cumprido em Cristo. O mediador do pacto da graça é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior a Arão. Ele é incomparável. Várias vezes ele faz menção a isso nos capítulos 8 a 10, então, que é o contexto mais anterior a esse capítulo 13, ele fundamenta muito bem isso como culto cerimonial enquanto cumprimento em Cristo. Então, depois de falar todo o significado do cerimonialismo e aplicar, e no caso ver na obra de Cristo o cumprimento disso, quando ele vai dizer, fazendo as aplicações finais da sua carta, de como é que a gente responde a isso, como é que a gente deve ter a nossa vida vivida para Cristo, vocês ainda têm que sacrificar. Vocês ainda têm que oferecer holocaustos ao Senhor. Como assim, autor aos Hebreus? Para alguns apóstolos Paulo. Através dos vossos lábios, cantando ao Senhor. Eis o sacrifício que Deus requer de vós. Esse é um dos textos que nós usamos, inclusive, contra os papistas. A missa, irmãos, é um contínuo sacrifício, ritual de sacrifício apresentado ao Senhor. Uma blasfêmia. E uma das formas de refutar isso é mostrar que em Hebreus não há mais continuidade de sacrifício. A única menção de continuidade de sacrifício é essa aqui. Como é que continua o sacrifício? Com parafernálias, com instrumentos musicais, com elementos litúrgicos, cerimoniais? Não. O fruto dos vossos lábios, o louvor que sai de vossas bocas é o sacrifício que Deus requer de vós agora por meio de Cristo. Então veja, em síntese, o texto define explicitamente o sacrifício de louvor como fruto de lábios. O autor não menciona instrumentos, altar, sacerdotes ou elementos materiais. E o argumento é muito claro. Inclusive, é o nome que eu dei para o estudo, para a série. O culto da nova aliança é caracterizado por louvor vocal, não instrumental. Irmãos, o autor dos Hebreus está dizendo isso. Você nunca parou para pensar, talvez, alguns aqui. O foco é vocal. Mesmo quem defenda os instrumentos como circunstancial, e eu ainda vou trabalhar sobre isso em outro momento, não pode fugir dessa realidade. Qual? No mínimo, ele precisa asseverar que a ênfase neotestamentária é no cântico, é na adoração a Deus por meio de cântico, de música vocal. As vozes louvam ao Senhor. As vozes. Somente a voz. Somente a voz. Então, irmãos, se o próprio texto define o sacrifício cristão como produzido pelos lábios, acrescentar instrumentos seria fazer o que o povo fez pela manhã, que a gente ouviu agora pela manhã. O que foi que eles fizeram? Ultrapassar os limites das alianças de Deus. Pastor, para eu concluir agora, como é que a gente responde então quando alguém diz assim, e Apocalipse? O senhor falou várias vezes aí que não tem menção no Novo Testamento sobre instrumentos, mas lá em Apocalipse menciona instrumentos. Como é que a gente lida com isso? Quando alguém falar, e até mesmo eu tenho dúvida, como é que a gente lida com isso? Eu vou encerrar o estudo de hoje, irmãos, fazendo uma leitura, é breve, tá? Do comentário de Williamson, de I. Williamson, que é o comentarista do Catecismo Maior de Westminster. Não, ele é o editor do comentário. Ele comenta a Confissão de Fé e o Breve Catecismo. Ouça o que ele diz sobre isso. Eu acho que a explicação que ele faz aqui, resumida, ela define muito bem a questão. Escute. O único lugar no Novo Testamento em que os tipos e símbolos do Antigo Testamento reaparecem é no livro do Apocalipse. Veja como é que ele fala. Não apenas instrumentos, os tipos e símbolos do Antigo Testamento. Aqui lemos sobre a arca, lá em Apocalipse 11, 19, o cordeiro, Apocalipse 5, 6, o cântico ao cordeiro. Essa é a linguagem cerimonial. As trombetas, Apocalipse 4, 1, Apocalipse 8, 2, o templo, capítulo 11, versículo 19, as harpas, capítulo 5, versículo 9, o incenso, capítulo 8, versículo 4. Aí ele diz, contudo, é evidente que nenhum desses deve ser tomado literalmente.
O incenso, no texto grego de Apocalipse 8:4, é chamado de as orações dos santos. A trombeta não é uma trombeta literal, mas o som de uma voz comparado ao som de uma trombeta, no capítulo 4, versículo 1. Da mesma forma, a música que João ouviu em Apocalipse 14, versículo 2, no texto grego, não era o som de harpas, era o som de vozes humanas comparado a arpistas, tangendo suas harpas. O próprio uso desses símbolos cerimoniais, tomados como são de um sistema abrogado, confirma ainda mais o fato de que eles não eram parte alguma do culto do Novo Testamento. É impressionante como uma pessoa quer interpretar Apocalipse simbolicamente várias vezes, mas quando chega aqui quer ser literal. Está vendo? Menciona o instrumento. Um livro que é cheio de símbolos. Não estou dizendo que não haja literalidade também em Apocalipse, é claro que há. Mas percebe? Você já tem um problema aqui com relação ao livro como um todo, seu contexto, que é bastante simbólico. E que outros elementos também cerimoniais são mencionados. Aqui eu vou concluir. Lembra que eu falei no último estudo? Vocês cantam salmos somente. Só que os salmos fazem uso de instrumentos, eles citam os instrumentos. Aí como é que foi que eu contra-argumentei? O contra-argumento, um dos principais, qual é? Mostrar que os mesmos salmos citam o quê? Outros elementos cerimoniais. Holocausto, altar, templo. Por causa disso, vamos reedificar essas coisas? Claro que não. Nós vamos cantar os salmos, entoá-los como? À luz da revelação completa. Quando eu falar de holocausto, sacrifício no salmo, cantando ao Senhor, eu terei em mente o quê? Eu cantarei para o Senhor Jesus Cristo, meditando no seu sacrifício. Da mesma forma é com relação aos instrumentos. Pois bem, a ideia também é semelhante aqui em Apocalipse. Ora, o mesmo livro que faz menção ao uso de harpas, também faz menção a outros elementos litúrgicos da antiga aliança. Vamos trazer incenso para o culto solene? Ou vamos entender qual é o seu significado nessa passagem, ligado à oração? E a harpa aqui como um símbolo de cantar ao Senhor com as vozes. Vamos falar por aqui, irmãos, devido ao horário. Se Deus quiser, a gente continua a próxima semana. Quer dizer, daqui a 2 semanas. Próximo domingo é o primeiro domingo de março. Então, se Deus quiser, no segundo domingo de março, eu retorno ao assunto, o 4º estudo, e aí o meu foco será no testemunho histórico da igreja. Eu quero trazer aqui para os irmãos alguns relatos, alguns comentários de teólogos ao longo da história da igreja, mostrando que não é uma posição nova, como eu ouvi esses dias de um colega meu que mandou uma mensagem dizendo assim: rapaz, tu defende cada heresia como se fosse uma coisa nova. Coisa nova. Infelizmente é ignorância. É ignorância. Então, o próximo assunto, depois de 3 estudos focados na Bíblia, argumentos bíblicos, exegéticos, teológicos, eu quero focar na parte histórica também no próximo estudo, tá bom? Sobretudo, os padrões de Westminster.